Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos iniciando hoje o primeiro conteúdo da nossa segunda unidade. Nós vamos trabalhar com a Revolução Industrial. Lembrando que nós estamos atuando nas revoluções burguesas. Nós já estudamos a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, que fazem parte das revoluções burguesas, que possuem esse nome. Por quê? Elas possuem esse nome porque foram as revoluções que irão levar a classe burguesa ao poder. E hoje nós vamos estudar mais uma revolução burguesa, a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, nós não podemos nos esquecer, ela faz parte daqueles grupos de revoluções que são denominados como revoluções burguesas, ou seja, revoluções que levaram a classe burguesa ao poder. Vamos continuar então? Para que nós venhamos a entender as revoluções, a Revolução Industrial, a gente precisa compreender o que mudou. Como que mudou? O que mudou no modo de produzir. Antes nós tínhamos o chamado método de produção feudal. E agora nós vamos substituir esse método de produção feudal por um outro método de produção, um método de produção capitalista. Então, nós tínhamos um modo de produção feudal e vamos substituir esse modo de produção feudal para um modo de produção capitalista. Então, nós estamos vendo a transição do modo de produção feudal de produção para o modo de produção capitalista. Bem, por que foi necessária essa Revolução Industrial? Nós temos que lembrar de alguns eventos históricos que nós estudamos no passado. Nós estudamos as grandes navegações e estudamos também a colonização do Novo Mundo, mais precisamente das Américas. Nós vimos que as grandes navegações e a colonização do Novo Mundo, das Américas, ela fez com que houvesse a necessidade do fornecimento de manufaturas, de produtos para novos mercados consumidores. Esse novo mercado consumidor eram as colônias europeias espalhadas por todo o Novo Mundo. Essas colônias europeias que consumiam e necessitavam de produtos manufaturados. Então, houve um aumento absurdo do mercado consumidor para esses produtos manufaturados. A burguesia comercial, principalmente os ingleses, já conseguiam obter enormes lucros através da venda de manufaturas por toda a Europa. E agora os ingleses estão obtendo lucros ainda maiores, vendendo manufaturas, vendendo seus produtos para os mercados consumidores do Novo Mundo. Ou seja, a burguesia comercial inglesa está cada vez mais rica, cada vez mais abastada. Então, nós vamos ver que o movimento das grandes navegações e o movimento de colonização do Novo Mundo faz com que surja um novo e próspero mercado consumidor para os produtos ingleses. E os ingleses sabem tirar proveito dessa situação. Mas, mesmo com todos esses lucros, a burguesia comercial inglesa ela se sente prejudicada. Ela sente que o método de produção feudal de produtos manufaturados é lenta, é cara, e que logo não vai dar demanda, não vai dar conta da demanda por esses produtos. E que por esses dois motivos, por ela ser lenta e cara, ela faz com que a classe burguesa comercial inglesa obtenha menos lucros dos que poderia conseguir. Ou seja, eles já ganham muito, mas eles descobrem que podiam ganhar muito mais se eles descobrissem um novo modo de produção. Um modo de produção mais barato e mais rápido. Bem, para a gente entender um pouquinho o trauma aí da burguesia comercial inglesa, nós temos que entender o método de produção feudal. O método de produção feudal ele se concentrava na figura do artesão. O artesão ele era aquele que controlava todas as etapas da produção do produto.
Então o artesão ele ia desde a compra da matéria-prima até a feitura do produto, do manufaturado. Tudo passava pela mão do artesão. Só que ele fazia isso de uma maneira familiar. Por exemplo, o local de produção era sua própria casa, em geral, sua oficina é sua própria casa, e ele trabalhava com poucos auxiliares, e geralmente esses auxiliares eram seus familiares. Como artesão, ele conhecia todas as etapas de produção, como as ferramentas para produzir eram do artesão, como o local onde era produzido era a casa do artesão, esse artesão era muito valorizado, porque todas as etapas produtivas dependiam dele. Sem contar que as ferramentas eram dele, sem contar que era ele que comprava a matéria-prima, e sem contar que era ele que transformava essa matéria-prima em um produto manufaturado. Então, o profissional artesão era extremamente valorizado. Então, nós estamos observando que o trabalho, no método de produção feudal, que o trabalho é mais importante que o capital dos burgueses. Ou seja, quem controla a produção, quem faz a produção existir é o trabalho. Mais importante que o capital. Quem detém o trabalho? O artesão. Quem detém o capital? A burguesia comercial. Então, nós estamos observando a importância do artesão, do seu trabalho na produção. E os artesãos eram poucos tinham esse conhecimento de produzir e de saber todas as etapas da linha produtiva. Por esse motivo, eles também eram muito caros. Como eu disse, eles eram muito valorizados. Por esse motivo, eles eram muito caros. E como eles faziam todas as etapas da linha de produção e como trabalhavam com poucos auxiliares, e geralmente esses auxiliares eram seus próprios familiares, eles também produziam pouco. Como o núcleo de produção geralmente era a própria casa do artesão, não havia como o burguês controlar o volume de produção. Esse era um outro problema. Nós estamos então vendo que o método de produção feudal de produtos manufaturados, ele depende totalmente do artesão. O artesão controla desde as etapas de produção, ele controla a compra da matéria-prima e ele tem as ferramentas e o local de produção e a velocidade de produção são controladas por ele porque se desenvolvem na casa dele. O trabalho especializado do artesão é mais importante que o capital do burguês, né? E, como eu já falei, neste modo, o burguês não tem controle sobre o volume de produção, sobre a velocidade de produção, sobre o custo de produção, porque tudo se concentra na mão do artesão. Então aí nós estamos vendo uma gravura daquele período onde demonstra um artesão produzindo junto com sua esposa. Pessoal, no método de produção feudal, nós vimos que o capital do burguês tem pouca influência. Por quê? Porque nesse método de produção, tudo depende do artesão. Porque ele vai desde a compra da matéria-prima, ou seja, ele tem o capital para a compra da matéria-prima, até a produção da manufatura, porque ele controla todas as etapas de produção, e ele controla também o volume de produção e o tempo de produção. Por quê? Porque ela é feita na sua residência, na sua casa. Por esse motivo, essa produção não é a produção ideal para os burgueses. Ela é cara e é lenta, né? Então, a burguesia comercial inglesa, que tinha muito dinheiro, ela vai investir em uma nova experiência produtiva, que é a manufatura de produção. O que é a manufatura de produção?
é o oposto do sistema de produção feudal. Como assim? Vamos ver juntos. Primeiro, os nossos amigos burgueses, eles vão comprar ou alugar grandes galpões, ou seja, já mudou alguma coisa. Os produtos manufaturados não vão ser mais produzidos na casa do artesão, mas em grandes galpões, sob o controle, sobre a tutela dos burgueses. Ou seja, os burgueses agora assumem o controle da velocidade e do volume de produção, porque a produção será feita em um local controlado pela classe burguesa. Vamos para o próximo item. Quem compra a matéria-prima e quem compra as ferramentas não é mais o artesão, é o burguês. Ele que vai comprar a matéria-prima, ele que vai comprar as ferramentas para disponibilizar aos trabalhadores para a feitura dos manufaturados. No momento que o burguês ele fornece o local de trabalho, a matéria-prima e as ferramentas, o capital do burguês está sendo mais valorizado que o trabalho do artesão. Porque observa, para produzir, o burguês está entrando com o local, com a matéria-prima e com as ferramentas. E o artesão está entrando só com conhecimento. Então nós estamos vendo mais uma mudança. A valorização do capital acima da valorização do trabalho. Bom, vamos continuar, gente. A burguesia comercial inglesa, ela faz com que o artesão ensine para grupos de trabalhadores etapas da fase de produção. Então, cada trabalhador vai aprender uma etapa, somente uma etapa, da fase produtiva. Por que isso? Porque se o trabalhador operar apenas uma etapa da fase produtiva, ele é facilmente substituível. E se ele é facilmente substituível, ele não pode ser caro, porque o que ele sabe fazer, qualquer outro trabalhador pode aprender. Então, observa como as coisas estão mudando. Primeiro, o local de produção não é mais na casa do artesão, é num galpão, num galpão alugado ou comprado pelo burguês. As ferramentas não são mais do artesão, elas são do burguês. Né? A matéria-prima não é mais comprada pelo artesão, ela é comprada pelo burguês. Ele controla, então, o local, a compra da matéria-prima e ele controla também o fornecimento das ferramentas necessárias à produção dessa manufatura. Agora, ele faz com que o artesão ensine uma etapa da produção, da linha de produção, a cada trabalhador. Então, cada trabalhador opera só uma etapa da linha de produção. Por quê? Porque dessa forma, ele pode ser substituído com extrema facilidade, e se ele pode ser substituído com extrema facilidade, ele também não pode ser caro. Ele tem que ser barato, porque ele vai fazer uma coisa que qualquer outro, com um treinamento leve, poderá fazer também. Então, o trabalhador deixa de ser trabalhador e se torna operário. Ele opera uma etapa da linha produtiva. Novamente, nós estamos vendo a valorização do capital, sendo que o capital pertence a quem? Ao burguês. Então, a valorização do burguês em relação ao trabalho. Então, esse novo método de produção, que é a manufatura de produção, ela valoriza mais o capital que o trabalho e, consequentemente, ela valoriza mais o burguês que o trabalhador. Então, nós vamos ver que está havendo uma desvalorização crescente do trabalho e uma valorização crescente do capital no processo de cadeia produtiva. A manufatura de produção, em pouco tempo, ela se demonstra um sucesso. Se produz muito mais em menos tempo e mais barato do que o antigo método de produção medieval. Tal modo de produzir também vai provocar um outro fenômeno. Ele vai demonstrar que o capital é fundamental na cadeia produtiva
E isso vai fazer com que a classe burguesa seja extremamente valorizada, porque ela é vista como uma classe geradora de riqueza. Isso minimiza a importância do trabalho e, consequentemente, do trabalhador, e dá mais importância no processo de geração de riqueza de uma nação à classe burguesa e, consequentemente, ao capital. Bom, gente, com esse novo método de produção e com a importância do capital para a produção, é claro que aquele que detém o capital também se tornará importante a uma nação, a uma sociedade. Então nós vamos ver a ascensão social e política da classe burguesa dentro das nações, dentro da nação inglesa, perdão. De repente, os burgueses se tornam fundamentais para o enriquecimento da Inglaterra. Então, isso chama a atenção, e esse é mais um motivo que nós não podemos esquecer, que faz com que a Revolução Industrial faça parte das revoluções burguesas. Ou seja, ela é uma das peças que vai levar a classe burguesa ao poder e à consolidação do sistema capitalista. Bom, mas aonde tudo isso aconteceu? Eu já falei para vocês, tudo isso aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. É onde a burguesia comercial, ansiosa por produzir mais rápido e mais barato, vai criar um novo método de produção, que é a manufatura de produção. E nesta criação vai haver a valorização do capital acima do trabalho, e também a consequente valorização da classe burguesa como a classe social fundamental para a geração de riquezas de uma nação. Né? A Revolução Industrial, nesta primeira fase, era um fenômeno exclusivamente inglês. Ou seja, a burguesia industrial é algo que só existe na Inglaterra, em nenhum outro lugar. Mas que fatores permitiram que a Inglaterra se tornasse o berço da Revolução Industrial? Bom, primeiro eu já falei, a burguesia comercial inglesa havia ganho muito, lucrado muito, vendendo para os novos mercados consumidores que surgiram no Novo Mundo. Além disso, a Inglaterra possuía muita mão de obra excedente e barata. Sem contar que o sistema político, a monarquia constitucional parlamentar, ela valorizava muito o empreendedorismo da classe burguesa. E mais um fator que auxiliou, sem sombra de dúvida, é que a Inglaterra era riquíssima em minério de ferro e carvão. Agora nós vamos ver mais uma etapa do processo de Revolução Industrial dentro da primeira fase. Lembro vocês que nós estamos na primeira fase da Revolução Industrial. Nós estamos ainda na fase em que a Revolução Industrial é um fenômeno exclusivamente inglês. Então agora nós vamos ver a maquinofatura de produção. Nós vimos o método de produção medieval, vimos a manufatura de produção e agora nós vamos ver a maquinofatura de produção. Se antes o problema da classe burguesa era produzir mais rápido e mais barato, com o passar do tempo, com a evolução da Revolução Industrial dentro da Inglaterra, a concorrência entre a burguesia industrial é muito grande. E agora os objetivos são, me perdoem, produzir mais e com menos custo. Observa, antes eles queriam produzir mais em menos tempo e com menos custo. Agora eles continuam querendo produzir mais e com menos custo. Só que tem um probleminha. Como? Os operários que trabalham nas linhas de produção, eles já recebem o mínimo possível. Aliás, nem salário mínimo tinha. A burguesia industrial pagava o que queria para esses operários, né? E também eles trabalham uma carga horária máxima. Muitos desses operários trabalhavam de 12 a 14 horas por dia. E eles não tinham direito a nada, né? Então, a burguesia industrial
não via como reduzir mais o custo de produção, não tinha mais o que tirar dos operários. Bem, tudo começa a mudar com o surgimento da máquina a vapor de Watts. Com o surgimento da máquina a vapor de Watts, a burguesia industrial investe em tecnologia de produção. E os investimentos em tecnologia de produção por parte da burguesia industrial inglesa começam a dar frutos. O primeiro fruto é a máquina de fiar. A máquina de fiar, ela é o primeiro elemento de mecanização em linha de produção do mundo. Depois, se especializa ainda mais essa tecnologia e surge o tear hidráulico. Logo em seguida, se especializa ainda mais essa tecnologia e surge o tear mecânico. Ou seja, toda essa tecnologia faz com que, se antes, em uma determinada linha de produção, nós precisávamos de 20 operários, agora, no máximo, se precisam de 2. Observem que os nossos amigos, a burguesia industrial inglesa, ela consegue novamente atingir o seu objetivo. Ela está produzindo mais, em menos tempo e a custo mais baixo, graças ao processo de mecanização da linha de produção, graças à maquinofatura de produção. É claro que isso vai ter uma consequência gravíssima, e essa consequência é a demissão em massa de operários das linhas de produção. Logo, grupos de operários demitidos e desesperados vão chegar a uma conclusão até, de certa forma, óbvia. Eles vão começar a concluir que o motivo de suas demissões eram as máquinas, é o processo de mecanização em linha de produção. Essa conclusão que a classe operária chega, ela primeiro foi obtida por um determinado operário chamado Ned Ludd. Ned Ludd foi o primeiro operário que chegou a essa conclusão, que não é muito inteligente, logo nós vamos ver. Ned Ludd, ele quebrou as máquinas do seu patrão, achando que desta forma ele manteria o seu emprego. Logo a ação do Ned Ludd vai ser copiada por vários outros grupos de operários demitidos que entram à noite nas linhas de produção e quebram as máquinas, acreditando que desta forma vão obter os seus empregos de volta. Esse movimento vai ser o primeiro movimento operário da história e ele vai se chamar o movimento Luddita, em homenagem a Ned Ludd, aquele primeiro operário a quebrar as máquinas do seu patrão com o objetivo de manter o seu emprego. Bem, gente, é óbvio que o movimento Luddita é um fracasso, a ideia é péssima. Na realidade, os operários não estão perdendo seu emprego por causa das máquinas. As máquinas são uma das causas. Eles estão perdendo seus empregos por causa da ganância por lucro e devido ao capitalismo predatório realizado pela burguesia industrial. Então, a ganância pelo lucro, né, essa concorrência predatória entre a burguesia industrial inglesa, que faz com que esta classe, a burguesia industrial inglesa, busque reduzir cada vez mais os custos de produção, aumentando cada vez mais a mecanização e demitindo cada vez mais operários. Logo, o movimento Luddita é um fracasso. Eles destroem propriedade privada, as máquinas pertencem ao patrão, e é óbvio que eles vão ser presos e mortos, e alguns deles até mortos por causa disso. O movimento logo cai na criminalidade, e o que os patrões fazem é simplesmente substituir as máquinas quebradas por outras. Mas o movimento Luddita teve também um mérito. Ele demonstrou pela primeira vez para os trabalhadores que eles só poderiam ter voz, eles só poderiam ter as suas demandas, as suas necessidades, pelo menos vistas pela sociedade, se atuassem em grupo, se atuassem em categorias, e que em grupo, em categorias, eles teriam condições de exigir direitos, de realizar sindicâncias para ver se os seus direitos mínimos e suas demandas estariam sendo obedecidas. E dessa palavra sindicância
que vem de fiscalização, vai surgir o termo sindicato. Ou seja, nesta fase da Revolução Industrial, surgirão os primeiros sindicatos, divididos por categoria, com o objetivo de fiscalizar, de representar classes de trabalhadores para que suas demandas e necessidades mínimas sejam respeitadas pela classe burguesa. Bem, é um período de avanços em todas as áreas. Se nós tivemos a maquinofatura, nós tivemos avanços também na área de transporte. Nós vamos ver que vai ser o período em que vai surgir o barco a vapor e o trem a vapor. A importância disso é muito grande, porque com a evolução do transporte, é possível a classe burguesa vender mais longe, atingindo novos mercados consumidores, e vender mais rápido. Ou seja, a classe burguesa consegue atingir mercados consumidores mais distantes em menos tempo. Então aí nós temos uma gravura do barco a vapor e também do trem a vapor. Bem, a Revolução Industrial em sua primeira fase, que era um fenômeno exclusivamente inglês, que só acontecia na Inglaterra, foi um sucesso tão grande que passou a ser copiado pelas outras nações europeias. Praticamente por toda a Europa surgirão núcleos de revolução industrial, núcleos de novos métodos de produção, seja com produção, manufatura de produção ou com maquinofatura. Esses núcleos de revolução industrial surgirão por toda a Europa e até fora dela. Por exemplo, a Revolução Industrial, além do continente europeu, ela também surgirá no Japão e nos Estados Unidos. Então, com a expansão da Revolução Industrial por toda a Europa e fora dela, acaba a primeira fase da Revolução Industrial e surge a segunda fase da Revolução Industrial. Mas isso será tema da nossa próxima aula. Revisando, gente, nós vamos observar que a Revolução Industrial, em sua primeira fase, tem como principal característica ser um fenômeno exclusivamente inglês. Nós vamos ver que nesse período se houve uma mudança do método de produção feudal para a manufatura de produção e a posteriori da manufatura de produção para a maquinofatura de produção. E que isso só foi possível através dos avanços tecnológicos, produzir mais em menos tempo e mais barato. Nós vamos ver também que nesse período irá surgir o primeiro movimento operário, que é o movimento ludita, e também surgirão os primeiros sindicatos. No fim deste período, nós observaremos que a Revolução Industrial deu tão certo em solo inglês, que ela vai ser copiada, vai ser exportada para toda a Europa praticamente, e até fora dela, para os Estados Unidos e para o Japão. Bem, gente, por hoje chega. A segunda e a terceira fase da Revolução Industrial nós estudaremos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Se houver dúvidas, as envie para mim através da plataforma, do e-mail da plataforma. Eu desejo a todos vocês um bom dia e que Deus os abençoe a vocês e às vossas famílias. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.